Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a Radiobras. Hoje vamos discutir aqui um assunto que atinge a todos os brasileiros, as políticas sociais. O IPEA acaba de lançar um boletim sobre o assunto, chama-se Políticas Sociais, Acompanhamento e Análise. Para discutir o assunto aqui conosco estão o professor Jorge Abraão, diretor de Estudos Sociais do IPEA, e também a professora Ivanete Boschetti, professora do curso de pós-graduação em Políticas Sociais do Departamento de Serviço Social da UNB, a Universidade de Brasília. Jorge Abraão, o IPEA aí comemorando mais um lançamento desse estudo, né? Quais as questões centrais, enfim, quais os panoramas, o que nós temos aí nesse boletim em termos de políticas sociais? Bom, é importante que o nosso estudo demonstra algumas alterações muito importantes, principalmente no mercado de trabalho e na questão previdenciária, algumas alterações institucionais nas demais políticas que vão demonstrando uma alteração favorável à estruturação do sistema de proteção social. Então, por exemplo, o estudo demonstra que há uma recuperação dos salários no período de 2006, principalmente, e a coisa mais interessante é que essa ampliação dos salários vai ocorrer nos salários mais baixos e com maior velocidade de crescimento do que os salários mais altos, o que contribui para a diminuição da desigualdade no campo dos salários. Uma ampliação do emprego formal, e isso é importante pelo seu impacto não só para a qualidade do emprego, como também vai ser importante porque vai aumentar a taxa de segurados dos contribuintes da Previdência, com impactos positivos, né, no aumento e na ampliação da receita previdenciária. Quer dizer, nós aumentamos aí os empregos formais, tem mais pessoas trabalhando com carteira assinada. Nos seus estudos, professora, há de se concordar com essa questão, né? Eu acho que, de fato, nós estamos vivendo agora no Brasil um momento de avanço nas políticas sociais, isso é inegável. Eu acho que desde a Constituição de 88, quando a Seguridade Social, que inclui previdência, saúde e assistência, foi reconhecida, legalmente instituída, eu acho que nos últimos 5 anos, a gente, sobretudo, de uns 3 anos para cá, nós estamos vivendo um período de forte expansão das políticas sociais. Eu acho que temos ainda muitos desafios. Eu acho que a implantação do Sistema Único de Assistência no âmbito da Seguridade Social é um avanço, é uma novidade no âmbito das políticas sociais que amplia a proteção social às famílias com menor rendimento. Eu acho que a Previdência, com a recuperação do mercado formal também, é claro que ainda temos muito a avançar nesse sentido. Nós temos aí, o próprio boletim demonstra, em torno de 46% aproximadamente de trabalhadores não contribuintes, não segurados e, portanto, que não têm acesso à previdência, à aposentadoria. E temos a saúde pública universal, que é a melhor saúde em termos dos países da América Latina, mas temos também um desafio aí no sentido de ampliar a rede, né, de assistência médica, de ampliar os postos de saúde, de ampliar a assistência hospitalar. Então, acho que muito já tem sido feito e muito ainda por se fazer. Eu acho que esse é um dos resultados que esse boletim aponta. Tá certo. Agora, uma questão que muita gente se pergunta também, qual a importância, né, das políticas sociais? A gente pensa muito em crescimento, o Brasil está aí num bom momento, digamos assim. Agora, Jorge Abraão, qual a importância das políticas sociais? Como que o IPEA vê essa questão? Olha, a gente vê o seguinte: política social melhora com o crescimento e o crescimento melhora com política social. Eu acho que é uma via de mão dupla, certo? Do tipo, acreditamos nós que as políticas sociais, pelos que elas geram de benefícios sociais, pelo que elas geram na parte de serviços, pelo grau de empregabilidade que ela gera, ela é um elemento importante também para ampliação do mercado interno, para ampliação do consumo, ou seja, ela tem um fator importante a cumprir no crescimento. E o crescimento econômico, né, tem um fator importante, principalmente se ele for de boa qualidade. Ou seja, o crescimento, como nós estamos verificando agora, cujo crescimento está se pautando em grande parte pela ampliação do emprego formal e principalmente ampliação da massa salarial, principalmente dos mais pobres, entendeu? O que significa elementos fundamentais para ampliação da demanda interna
certo? Ampliação importante para o crescimento econômico do mercado interno brasileiro. Então, eu acho que a política social cumpre um papel importante no lado da proteção social que ela gera, da solidariedade social que ela gera, e por outro lado, ela pode ser um elemento importante para o quê? Para gerar demandas para a nossa indústria, para os nossos serviços, para o nosso bem-estar. Então, na realidade, eu vejo que a melhor política social nós estamos desenvolvendo juntamente com o crescimento econômico, e essa sinergia pode ser muito razoável para que nós entendemos que seja um desenvolvimento social brasileiro, certo? Ou seja, não entendemos o desenvolvimento social brasileiro apenas um crescimento econômico. Entendemos que é fundamental que o crescimento econômico, junto a um conjunto muito grande de proteção social, caminhe juntos para que nós possamos gerar um maior bem-estar para a população. Agora, esse assistencialismo social, né, também é confundido com política social. Qual que é a diferença e qual a importância do assistencialismo social mesmo para o desenvolvimento do país? Bom, a gente não entende que a política social seja assistencialista. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É bem distinto uma questão Vamos distinguir claramente o seguinte: existe um sistema de proteção social cujo centro dele é a Seguridade Social, que pensa na solidariedade social entre os brasileiros. E também um outro conjunto de políticas que está voltada para a geração de igualdades. Ou seja, esse conjunto que gera a ideia de política social no Brasil. Nesse conjunto, a assistência social ela está ali dentro, justamente para os mais necessitados, por situações de extrema fragilidade, entendeu? Mas a política social brasileira, entendeu? Ela tem uma característica, certo? De proteção social voltada para a solidariedade, para a geração de igualdade, certo? Acho que é importante deixar claro que a gente não lê política social diretamente, principalmente com essa carga negativa, né? Que tem a ideia de assistencialismo. Acho que a assistência social enquanto direito, ela está colocada como um fator fundamental, e a gente entende que a assistência social é um direito, é fundamental que ela seja preservada, que ela seja exercida, certo? Que exista um conjunto de políticas voltada para isso, entendeu? Mas a política social ela é um pouco mais ampla. Certo? Tá certo, não é o assistencialismo propriamente dito, e ele vai muito mais além disso, né? Professora Ivanete Boschetti, desculpa, o Departamento de Serviço Social da UNB, né? Como que vocês analisam, por exemplo, a questão do Bolsa Família, do Bolsa Escola, essas ações que chegam diretamente às famílias? Não sei se era isso que a senhora ia falar. Não, eu ia justamente dizer que é importante deixar muito clara a diferença entre o assistencialismo e a assistência social como uma política pública, como um direito social e um dever público, um dever do Estado. O que caracteriza o assistencialismo é o desenvolvimento de ações que não estabelecem nenhuma relação de direito e nenhuma relação de dever. São ações que têm um caráter tópico, pontual, clientelista, paternalista, que não estabelecem na sociedade a garantia e o estabelecimento de bens e serviços com características de direitos e que possam de fato ser acessados pela população, pela população, não apenas a população de menor baixa renda, mas toda a população, com um sentido de acesso a direitos. Eu acho que isso difere claramente assistencialismo de assistência social. Então, o Bolsa Família não é assistencialista, ele é um programa social com essas características. Mas é claro que ainda existem ações assistencialistas e essas nós temos que combater. Tá certo. O estudo do IPEA também mostra um avanço na área do trabalho, né? Os brasileiros aí conquistando cada vez mais, ou reconquistando, né, se assim podemos dizer, a carteira assinada e outros benefícios. Nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. Aqui, Voltamos com o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. Hoje estamos discutindo aqui as políticas sociais. Comigo o professor Jorge Abraão, diretor de Estudos Sociais do IPEA, e também professora Ivanete Boschetti, ela que é do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Jorge Abraão, trabalho e boa qualidade e também aí o desenvolvimento, está tudo junto no mesmo bolo? Como que é?
Olha, a questão do trabalho, voltando, né, tem tudo a ver com a importância, com a sustentabilidade das políticas sociais. Eu acho que, dada a forma com que nós estruturamos o nosso sistema de proteção social, principalmente a forma com que nós estamos financiando esse sistema de proteção social, o trabalho hoje, principalmente o trabalho formal, o trabalho de melhor qualidade, ele é fundamental para a sustentabilidade da política social. Por exemplo, a ampliação do emprego formal, tudo isso tem um significado que permitiu a ampliação das receitas previdenciárias de 2005 para 2006 em 11%. Ou seja, as contribuições de empregados e empregadores da Previdência Social aumentaram em torno de 11% nesse período. Ou seja, isso é um resultante do movimento de ampliação de mercado de trabalho de boa qualidade. Ou seja, um resultante positivo. Por outro lado, esse resultante positivo tem um impacto, por exemplo, aumentou-se os investimentos e universalização do Bolsa Família. Isso só foi possível devido à ampliação das receitas tributárias, certo? Ou seja, você conseguiu, por ampliar um pouco a receita tributária, reestruturar serviços, ampliar benefícios, certo? Você teve também nesse período, né, no campo das políticas sociais, uma ampliação e ganhos no salário mínimo, que permitiram ampliar os gastos sociais e, com isso, impactar de forma favorável os benefícios sociais. Para a professora Ivanete Boschetti, a questão da Bolsa Família, essa ampliação de recursos, qual a sua avaliação sobre isso? Está acontecendo realmente? Como que a senhora avalia essa questão? Então, como eu estava falando, eu acho que o Bolsa Família ele não pode ser visto de uma forma restrita como um programa assistencialista, né? Eu acho que o Bolsa Família ele é um programa que se insere dentro da perspectiva da Seguridade Social, né, implantada com a Constituição de 88, de ampliação das políticas que fazem parte da Seguridade, que são a Previdência, a Saúde e a Assistência. A Previdência ainda é uma política dirigida, voltada para aqueles que contribuem, e daí a importância do que o Jorge falou, que os trabalhadores tenham acesso a trabalhos estáveis, com qualidade, contribuam para a Previdência para ter acesso às aposentadorias e pensões. A saúde é universal. É uma política que está pensada para toda a sociedade. A assistência é uma política que, com a aprovação da Lei Orgânica de Assistência, em 1993, é uma política destinada a quem dela necessitar. Dentro do estabelecimento da assistência como política pública, cabe programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, e outros programas e outros serviços que estão previstos na Lei Orgânica de Assistência. Com a implantação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, em 2005, né, estamos completando agora 2 anos, temos uma Conferência Nacional de Assistência a ser realizada agora que vai avaliar essas ações. O Bolsa Família, ele é um programa importante na conjuntura de um país que ainda tem uma condição e uma situação de pobreza, de famílias com baixo rendimento muito significativo. Então, essas famílias que não têm acesso à Previdência, porque ainda não estão inseridas no mercado formal de trabalho, que não contribuem, este benefício Bolsa Família, ele não tem o caráter assistencialista, porque ele está inserido nesse conjunto maior das políticas sociais, ele tem um orçamento definido, ele tem um planejamento, ele tem uma articulação com as demais políticas sociais e tem o objetivo de garantir esse rendimento. Então, isso é muito importante. É claro que com a ampliação que se espera, né, cada vez mais, de trabalhos e de um mercado formal de trabalho, a tendência é que de programas de transferência de renda com a característica do Bolsa Família, eles não sejam necessários a partir da expansão e universalização do emprego. Só que enquanto não chegarmos a essa situação, é importante programas de transferência de renda para garantir as condições básicas de sobrevivência. Tá certo. Muitos programas de desenvolvimento aí social, eles são ligados à Previdência. Não há um déficit, um medo de déficit da Previdência Social? Olha, existe fortemente no Brasil essa discussão do déficit da Previdência. Ultimamente, sobretudo nos últimos 2 anos para cá, vem sendo desmontado essa tese do déficit. Por quê? Porque, na verdade, a arrecadação da Seguridade Social, conforme está estabelecida na Constituição de 1988, é uma arrecadação que vem das contribuições sociais e dos impostos fiscais.
essa arrecadação ela é suficiente para o pagamento dos benefícios da Previdência Social. O déficit acontece, na verdade, porque, na verdade, não é que acontece déficit. A tese de quem diz que tem déficit se sustenta no argumento de que tem benefícios hoje assistenciais que não são contributivos, e isso não pode ser sustentado como argumento, porque esses benefícios são direitos e são financiados com orçamento fiscal, e também porque ainda há anualmente um recurso que é desvinculado da Seguridade Social para o pagamento dos juros da dívida. Então, mesmo com esse recurso ou sem este recurso, o orçamento da Seguridade Social ele é superavitário, e os estudos vêm mostrando, e este boletim demonstra isso também, que não há déficit na Seguridade Social, o que é uma ampliação de direitos estabelecidos a partir da Constituição de 1988, e que para fazer face a esses direitos é preciso ampliar as fontes de receita, com as contribuições sociais e o orçamento fiscal. A posição da professora Ivanete Boschetti, de pós-graduação da UNB. Você está acompanhando o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo as políticas sociais. No próximo bloco, investimentos e recursos para as políticas sociais do nosso país. Você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Hoje discutimos aqui as políticas sociais e a quantas andam essas questões aqui no país. Jorge Abraão, vem crescendo os investimentos. Quais os desafios aí em termos de políticas sociais do nosso país? Bom, Ricardo, os gastos sociais, né, entendido também como investimentos sociais do governo, vem crescendo constantemente nos últimos anos, o que demonstra uma prioridade dos governos à área social. No entanto, isso não é suficiente para resolver uma série de gargalos sociais que o boletim demonstra, como, por exemplo, o déficit habitacional brasileiro, que ainda é muito grande e está localizado principalmente entre os mais pobres. Entre os mais pobres chega a ser bastante razoável isso. Só por um exemplo, na Previdência, há ainda uma não cobertura, né, dos idosos urbanos, que não estão cobertos nem pela Previdência Rural, que atinge, e tem uma preocupação sobre o que vai ser, né, da cobertura previdenciária no futuro, uma vez que apenas 45% da PEA está hoje contribuindo para a Previdência Social. Ou seja, no futuro existe uma expectativa de 50% dessa PEA não esteja coberta pelo sistema previdenciário. Isso é um problema que temos que resolver. Ainda bem que contamos com a ideia da Seguridade Social, como a professora falou. Outra coisa importante nas políticas mais universais, né, como educação, saúde, o que ainda temos problema de acesso. Tipo, a creche no Brasil ainda não chegou para grande parte da população brasileira, certo? Temos problema no ensino médio de acesso ainda, certo? E principalmente de qualidade do serviço. O mesmo diria para a saúde, certo? Que precisa, apesar de serem serviços universais, constantemente precisam de melhorias, precisam de aporte de recursos, certo? Para que melhore a prestação do serviço na população brasileira. Então nós temos ainda, apesar dos avanços que nós estamos verificando, nós temos ainda uma série de desafios extremamente complexos para resolver em quase todas as políticas sociais. Agora, em termos de habitação, por exemplo, aumentando o emprego, aumentando o fundo de garantia, o povo começa a ter mais acesso à habitação, né? Mesmo assim, a gente vê as favelas parece que crescendo cada vez mais, né? Professora, como que a senhora avalia o déficit habitacional aqui no Brasil? Nós temos ainda uma chance de sair da favelização, por exemplo? Eu acho que as possibilidades de redução, né, do déficit habitacional
ou a ampliação de acesso a bens e serviços implementados pelas políticas sociais, eles não só existem, como são absolutamente necessários de serem perseguidos, né, do ponto de vista do planejamento governamental. Então, do ponto de vista da habitação, nós temos hoje em torno de um déficit de 4 milhões de famílias sem moradia, nenhum tipo de moradia. Então, eu acho que perseguir isto como objetivo, no sentido de ampliação de metas, de estabelecimento de programas de habitação de interesse social, como o programa que foi implementado recentemente, que está no PPA, no atual PPA, é fundamental, né, a ampliação, por exemplo, de recursos e de investimentos em programas sociais dessa natureza. Eu acho que na educação nós temos aí um desafio muito importante, não só ainda de contenção da evasão escolar, mas de melhoria da qualidade no ensino fundamental, no ensino médio, na ampliação de acesso às vagas nas universidades públicas, né, no ensino superior nas universidades públicas. Eu acho que no âmbito da Previdência, como o Jorge colocou, eu acho que é fundamental para ampliar o acesso à Previdência, ampliar o acesso ao emprego que garante o acesso aos direitos previdenciários. Na assistência social, temos aí um desafio muito importante de consolidar o Sistema Único de Assistência como direito, de implementar centros de referência de assistência social em todos os municípios brasileiros. Hoje, aproximadamente 50% dos municípios têm um centro de referência de assistência social. É importante expandir e chegar a 100%. Temos aí, acho que um grande desafio também, embora já se tenha duplicado quase o investimento na área da cultura, mas temos também um desafio muito importante de fortalecimento da cultura como uma política pública no sentido de resgate da cultura popular, no sentido de resgate da história do povo brasileiro. Então, eu acho que nós temos, assim, muitas possibilidades, né? E essas possibilidades, elas têm que ser perseguidas, assim, como meta, como planejamento governamental. E eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, a partir da análise de dados, das condições, das situações, como está colocado no boletim que o IPEA, né, acaba de publicar. Essa semana. Jorge Abraão, pesquisador do IPEA na área de educação, né? Como que você avalia os desafios aí, desde a creche até a universidade? Como que está a situação da educação num raio-x aí tirado por esse boletim do IPEA? Olha, eu acho que a educação brasileira ela está vivendo um momento importante. O Ministério lançou agora o seu plano de desenvolvimento da educação, né? Eu, particularmente, acho que nós precisamos, o plano vai numa linha interessante de ampliação de uma série de questões, implica em aporte maior de recursos, né? Temos desafios, como eu coloquei anteriormente, que é o desafio de você efetuar, né, uma política educacional, principalmente para a primeira infância, né, que precisa, que o Fundeb, em princípio, pretende financiar, mas que está colocado para os municípios como fazer, como transformar essa política numa política mais massiva, certo? Eu acho que esse é um grande desafio, não só para o Ministério da Educação, como também para os entes federados como um todo. Eu acho que o problema maior da educação está um desafio não apenas para o Ministério, mas para a sociedade brasileira e para os entes federados se colocarem na perspectiva de como resolver diversos gargalos, principalmente de qualidade da educação, que é bastante complexo. Tá certo. Para a gente encerrar, dois especialistas aí em políticas sociais, né? Quais os pontos? Um ponto, pelo menos, bem alto e um ponto bem baixo, onde a gente precisa melhorar e o que está bom em termos de políticas sociais. Professora, um ponto alto e um ponto baixo. Jorge Abraão, um ponto alto e um ponto baixo. Pode ser? Vamos lá, professora, por favor. Eu acho que um ponto ainda que precisa ser muito melhorado é uma ampliação constante e gradual do investimento financeiro nas políticas sociais. Eu acho que não só ampliar o recurso, né, ano a ano, de modo que ele possa ampliar o acesso aos serviços, mas também garantir a execução financeira daqueles recursos aprovados. Hoje, em algumas políticas, ainda tem um grau de execução que às vezes é inferior. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E o ponto alto, o que está bom aí, numa palavra? Qual o ponto alto da política social?
Eu acho que nós temos como ponto alto aí a ampliação, né, dos serviços pela Seguridade Social, o sentido de Seguridade Social pública e universal, da forma como está colocado na Constituição. Acho que isso é um grande ganho que o Brasil teve nas últimas décadas. Jorge Abrão, o que está bom e o que precisa ser muito melhorado? Olha, o que está bom é a ampliação da cobertura, avanço no valor dos benefícios sociais, né, o que implica maior bem-estar. Eu acho que isso, e que implica em ampliação do gasto público.